fora do Grenal, quando se descobriu que o D'Alessandro estava fora do Grenal, todas as pessoas imaginavam o seguinte: o Alex vai bater no peito e vai dizer, eu sou o responsável por essa palhaçada aqui. Não foi o Alex que bateu no peito, foi o Anderson que bateu no peito e chamou a responsabilidade do Grenal. Foi o melhor jogador do Internacional e é candidato à titularidade. Agora, eu gostei da impetuosidade, embora o excesso de individualismo, do Valdívia. Enquanto ele esteve em campo, corajoso. Pegou a bola e foi para o enfrentamento pessoal. Inclusive, várias vezes. Inclusive, eu não tiraria ele no intervalo. Eu acho que ele estava bem até. Porque no Grenal, tu precisa de um jogador indignado, né? E ele pegava a bola e ia para cima. Ele estava afim. É que o Inter terminou tão mal o primeiro tempo, né? Que o Diego Aguirre se viu obrigado a mudar alguma coisa. Né? Tu tinha um destaque. Mas ele não mudou a estratégia tática do time. Aliás, ele nunca muda. Ele nunca muda, nem a alteração. Ele mantém o seu modelo o jogo inteiro. A mudança de uma figura técnica do time não alteraria o status quo do jogo, não alteraria o que estava estabelecido do jogo. Então um pastor e um advogado. Não tem sentido a saída do Valdívia naquele momento como tentativa de mudança de estratégia. Eu gostei do Rodrigo Dourado também, cara. Mas esse é um jogador interessante. E o Alisson Farias entrou muito bem. Olha o menino. Segunda vez que eu vejo esse guri entrar bem. Entrou bem no amistoso contra o Juventude. Eu achei o Inter um pouco afoito no jogo. Por conta da falta de organização também. Achei o Inter um pouco afoito. O Inter queria matar o jogo de uma vez. E um time que nunca jogou junto, né? Só que aí o seguinte, aí era uma bola para o Anderson, o Nilmar sozinho e a outra bola para o Valdívia. Cada um tinha uma bola para jogar. Isso é falta de organização. Aí o seguinte, é abusar da individualidade. O Nilmar é muito bem marcado pelo Eraso, hein? Muito bem marcado pelo Eraso, só que a deficiência técnica do Nilmar é inaceitável. Eu gostei do primeiro tempo o Nilmar sem giro, sem explosão, sem ímpeto. O Nilmar está em outro planeta. Aliás, o planeta aquele que ele foi na festa durante o verão. Eu tô com o Chico, acho que foi o melhor jogo do Nilmar nessa volta dele. Eu gostei do primeiro tempo, eu achei ele interessado, ele ia para cima, só que ele não tinha vitória pessoal. O planeta afundou, né? Estão buscando lá embaixo da terra, né? Afundou, né? O Sacha é o melhor atacante do Inter hoje. Não há dúvida. É o mais titular dos atacantes. Qual é a perspectiva que tem o Lisandro Lopes de estreia? Só na segunda fase. Não, né? Gauchão? Gauchão, bom. Em seguida. Ele deve treinar com o grupo já durante essa semana. Só que é o seguinte, Meneghetti, Lisandro Lopes é outra ideia de jogo. Para o Lisandro Lopes jogar, vou te dizer uma coisa. Tem que mudar a concepção de time do Inter. Sabe qual é o ataque ideal do Aguirre? É Nilmar e Lisandro Exatamente. Lopes. Muda tudo. Exatamente. Aí a ideia muda dele todo é o time. Mas não sei se ele vai conseguir tirar o Sacha do time. Não tem como tirar o Sacha hoje é o melhor atacante do Inter. Vocês acham que o Internacional colocou o time reserva pensando especificamente nos jogos da Libertadores? O Internacional vem de uma derrota, depois ganhou um jogo, começou um processo de recuperação na competição mais importante que ele tem esse ano. Tá bem. Foi pensando só nisso ou queria também tirar o peso da responsabilidade do Cláudio? Eu acho que foi uma oportunidade que o Inter encontrou, Meneghetti, porque não teria como o D'Alessandro, por exemplo, para dar um exemplo, jogar os 3 jogos. Por quê? Não tem como. Quinta, domingo, um Grenal e quarta, 2 jogos de Libertadores. Mas só o D'Alessandro. Precisando ganhar. Só o D'Alessandro. Não sei. Só o D'Alessandro que tem 33 para 34. Não, mas não é só a idade, Baldasso. É o início de temporada, o Arangues também é um jogador muito intenso. Eu não concordo com isso. 3 jogos assim, quinta, domingo, um Grenal no meio. Nós estamos falando de um Grenal. O Barcelona está decidido. E 2 jogos de Libertadores em que o Inter perdeu a primeira fora e que precisa vencer essas 2 em casa. Eu acho que foi uma oportunidade. O mais criticável é que não é nenhuma das duas coisas que tu estás dizendo, Meneghetti. O mais criticável é que o Inter fechou num quadradinho um planejamento no começo do ano e está seguindo esse planejamento independente do que aconteça. Esse, para mim, é o grande defeito do Inter. O Inter começou o ano com dificuldades de concepção de time, sem progresso, e não mudou o seu planejamento. Não botou mais o time no Campeonato Gaúcho. Vamos ser franco, esse Grenal não importava. Não, mas não é o Grenal, Chico. É que o Inter precisa jogar. O detalhe é o seguinte... Qual é o time titular do Inter? Mas é que tá tarde, o problema é, eu concordo contigo, é porque tardiamente, com os jogadores chegando tardiamente, o Aguirre não encontrou um time. Não, mas aí se justifica. Se tem jogador chegando agora, mais se justifica ele explorar o time. Mas tu não pode ferrar o time tecnicamente. Mas eu não sei qual é o time do Inter, Chico. Meu querido, nós não sabemos. Meu querido amigo Chico Garcia, defensivamente não tem nenhum jogador chegando depois e o seu Diego Aguirre não encontrou a ideia defensiva do Inter. O Inter joga em linha, joga errado, então deixa eu te dar uma notícia. Tem problemas. Se ele jogasse com o time ideal, ele ainda não estaria encontrando ou resolvendo o problema da defesa. Não, mas quanto mais jogar, melhor, né? Não, mas ele tem uma convicção, e aí a minha dúvida, ou ele não consegue enxergar que realmente ele está montando a equipe de forma equivocada, ou é pior, ou ele enxerga e tem uma convicção que eu entendo como equivocada,
que é essa defesa em linha, com os laterais expostos sem cobertura. Eu vou te dizer, eu acho que o Diego Aguirre cometeu um equívoco no Grenal. A composição do banco de reservas. Mas ele compôs com o que tinha à disposição. Ele poupou um monte de jogadores. O Filipão tinha Luque, Vitinho. Não, só um pouquinho. O Filipão, quando poupava jogadores, ele botava os caras no banco, velho. O Grêmio cansou de ir para Grenal com um time por exemplo, misto, Léo com Jardel, trocado, com Jardel e Paulo Nunes no banco. Claro, ontem horroroso. Olha, claro. Eu sou um defensor do Cláudio Vinck no time. Também sou. Pelas valências técnicas ofensivas, especialmente. Mas não jogou nada ontem, tem que dizer. Quando ele joga bem, tem que ser elogiado, não jogou nada. Um outro erro do Diego Aguirre, tá? Embora tenha feito uma blitzzinha lá no final do jogo com o seu monte de atacante que ele amontoou, tu tirar o Alex e o Anderson do meio campo num time que precisa criar, tu enfraquece o teu time. Mas o Anderson estava cansado. O Anderson aí não que tá. Uma questão física. Aí que sim, mas eu acho que ele poderia ter recomposto o meio campo com alguém do banco de reservas. Não ter colocado todo o time pra frente como ele colocou. Acho que ele correu riscos e não teve grande diferença. Mas essa blitzzinha que aconteceu no final foi por conta do Alisson Farias. Foi na individualidade dele, que ele pegou a bola e ia pra cima, especialmente pelo lado direito do Grêmio. E o Luque também fez isso. Entrou bem, o Luque. Deu umas escapadinhas boas. Escapadinhas, exatamente. Não, ele deu umas duas, ele mostrou velocidade ontem, algo que a gente não tinha visto dele ainda. Jogou 15 minutos, talvez. Esse jogador tá aparecendo bem. Embora pouco tempo ele vem entrado bem no time. Mas não adianta, gente. O Inter tem jogadores de velocidade, como o Vitinho, o próprio Sacha, não exatamente com essa característica, o Luque, Valdívia, mas são jogadores que têm a característica velocidade, mas o time ainda não está veloz. E isso é treinamento, porque precisa da transição. Só que a nossa diferença de opinião é que o isso é treinamento, que tu e o Ribeiro acham, é que o treinador não teve o tempo necessário para formatar a equipe. Eu já acho que passou tempo demais. Eu acho que não. Eu acho que passou tempo demais. Eu acho que tem o meio termo. A exigência faz com que ele precise montar o time agora. Só que tem jogador que chegou semana passada. Chico, só tem um detalhe, Chico. O time A do Internacional, descompactado. O time B do Internacional é descompactado. O time C do Internacional é descompactado. Isso é uma crítica ao Aguirre. Isso tu pode corrigir. O time é mal treinado isso em aí todas as formações. Tu já teve tempo suficiente para corrigir. E outra, o Internacional assim vai tomar gol em quase todos os jogos. Em todos os jogos. Ribeiro Neto, segura um pouquinho, eu vou acionar Roberto e depois você vai falar do ativo. Roberto. O Diego Padilha, jogo ruim, empate foi justo. O Will Lima, depois de ontem descobrimos que mesmo com 16 anos, o Lincoln deve ocupar o lugar do Douglas. E o Fabrício Nascimento, foi um jogo pegado, o Felipão surpreendeu na escalação, gostei do Yuri Mamute e do Lincoln. De o time jogar com vontade, ontem vai melhorar mais de 60%. Mas eu não vi jogador ainda, acho que o Douglas ainda não deve sair do time do Grêmio. Tem que continuar, pelo menos ainda. Se houver uma evolução do Juliano e do Lincoln, uma afirmação, aí sim. Bem, Ribeiro Neto. O que houve? Não entendi. Faz uma caminhada de Zé Bonitinho. Não. Ribeiro Neto veio do gueto, né? O andar, o caminhar. Eu não sei se vocês... É porque vocês não estão na ativa, cara. Vocês estão... Bom, enfim. Quer ter novas inspirações, novidades e mais prazer entre quatro paredes? Ativo! Ativo é você na ativa sempre. Este poderoso estimulante faz um grande sucesso. Não vicia, age vários dias no seu organismo e ajuda a dar mais criatividade e empolgação na hora H. Tire suas dúvidas do 3081-0700. Promoção Desconto Tri. Você liga agora e leva o seu ativo com desconto da central, da distribuidora e do laboratório. São 3 descontos especiais para começar o mês de março com muita atividade. E mais, facilidades do pagamento, entrega grátis para todo o estado e um super presente da compra. Deixa de lado a preguiça e a indisposição para investir na relação em viver novas aventuras ao lado da pessoa amada. 3081-0700, porque ativo é você da ativa sempre! Deu? Terminou o show? Técnico Luiz Felipe Scolari falando sobre a oportunidade que está dando aí uma série de garotos no Grêmio. Vamos acompanhar. Qual é o técnico que daria oportunidades a esses jogadores? Nenhum. Só o Filipão. Portanto, eles sabem disso. Eles sabem que se fosse outro técnico, um estaria na equipe. Ou nenhum, ou quando muito, estariam no banco. Aos poucos eu venho colocando esses meninos e tenho que cobrar. Eu faço isso na minha casa, faço isso com eles, eles me veem como pai e de vez em quando eu tenho que puxar a orelha. Alguns podem não gostar, os métodos modernos dizem que isso não é correto,
Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em tentar mostrar a eles que a cada vez que eles se empenham e melhoram um pouquinho, eles vão adquirindo algo para os seus próximos 10, 12, 15 anos que nós um dia vamos aplaudir. O que tem acontecido é isso. Esses meninos sabem que eu gosto da forma como eles jogam, mas gosto que aprendam. Gostam que se dediquem e que possam ir mudando uma ou outra situação para melhor. Tá bem, eu acho que o trabalho de parceria entre o Filipão e o projeto do Grêmio, que é um projeto comedido do ponto de vista de investimentos no futebol, é elogiável. Mas ele também faz isso por uma necessidade. Claro. Ele faz também, não estou dizendo que é só, mas também por necessidade. A direção não contratou, ele está dentro desse projeto, ele sabia para que lado ia andar esse barco, então ele tem que lançar os garotos, até para que o Grêmio, o Ribeiro Neto, daqui a 2, 3 anos, possa vender um ou outro. Então, eu acho que, não sei se 2 ou 3, talvez seja um ano. Gente, 2, 3 meses. O lançamento de meninos também se dá por necessidade, só que existem 99% dos treinadores que nem por necessidade colocam os meninos. Mas não vem me aplicar... No estado que já teve Abel Braga, tu não pode reclamar do Filipão lançando menino, né? Não façamos isso. Não vem me aplicar que essa história de qual treinador colocaria os garotos para jogar no Grêmio. Eu vou te dizer, Filipão, qualquer um. No Grêmio de hoje, qualquer treinador seria obrigado a colocar os meninos para jogar. São duas coisas, são coisas diferentes. Primeiro, ele dá o discurso, mas ele só faz isso por necessidade. Agora, tem treinador que, diante da circunstância, da falta de qualidade, monta um time, monta um time e vai com esse time até se estrepar. Não é o caso dele, ele tem um mérito também, embora seja por uma circunstância, ele vem mudando constantemente o time, isso eu não posso criticar do Filipão. Eu acho que vocês cometem uma pequena injustiça com o Filipão, desconsiderando a história do Filipão. O Filipão que está usando agora porque precisa, mas mesmo assim está fazendo com muito respeito, dando responsabilidade, confiando nos meninos, é o Filipão que já botou o Carlos Miguel, o Arilson e o Roger para jogar. Eram bons, Baldasso? Bom, tá bem, mas esses também são bons. Mas esses também são bons. Estão entrando por uma necessidade, né, Baldasso? Só que a história... Eu tô criticando ele agora, eu respeito a história dele. A história do Filipão sempre foi... Tô falando dele nesse momento. Saber tratar a bola. Eu não tô criticando ele, eu acho que ele está fazendo, só que eu acho que ele não precisava dizer qual o outro técnico. O Filipão não precisa mais dessa etapa. Como é que é isso? Tirar confete do bolso, ele não precisa mais disso, é isso que eu acho. Mas tudo bem, tem suas carências lá também, foi um profissional que a gente tem o maior carinho aqui no Rio Grande do Sul e foi muito questionado e criticado, até com certo exagero, pela mídia nacional, um pouco com razão, um pouco com exagero. Só que ele não precisava. O grande mérito dele é ele mudar o time. O mérito é, mesmo com essa circunstância, ele tentar ajustar o time. E na medida do possível, ele tira um, coloca outro e ele está avaliando nesse todos os quesito jogadores. Eu acho que ele foi inteligente na estratégia que ele armou pro Grenal. E quando ele percebeu que dava, ele soltou um pouco mais. Começou a jogar, claro. Roberto. O Filipão faz isso por obrigação e o Nando Ribeiro disse que dos garotos todos, o que ele mais gostou ontem foi do Yuri Mamute. Alô, Gonçalo, Central Band do Esporte. Meneghete, o São Paulo oficializou ontem à noite o Wesley como seu novo reforço para 2015. Todos já sabiam dessa negociação, mas ele tinha contrato com o Palmeiras até o mês de fevereiro e o Palmeiras, evidentemente por causa da rivalidade, não o liberou para o São Paulo. Essa negociação já acontece desde a metade do ano passado, mas ele vai ter que esperar um pouquinho para estrear, só no mês de abril. Ele só pode ser inscrito na segunda fase do Campeonato Paulista e também na segunda fase da Libertadores. Hoje tem Brasil Urgente na tela da Band. Destaques agora com o Paulo Bogado. Boa tarde, Bogado. Boa tarde, Meneghete. Boa tarde a todos. Olha, mão na massa, casa 2. Isso mesmo, os voluntários da Academia Olímpica conseguiram derrubar e construir a casa da Dona Salete. Uma grande emoção, um trabalho de muito amor ao próximo. E eu convido vocês em casa para se emocionar com a gente às 4h15, porque é muito amor ao próximo, viu, Meneghete? É demais, uma senhora que tem 2 filhos com necessidades especiais e teve a casa novinha. 4h15, Brasil, 4h15 aqui na Band. Estaremos todos ligados. Obrigado. Seguindo, a gente volta com os donos da bola aqui na Band. Até já.